esse novo olhar do Groff, como eu falei, algumas pessoas chegaram agora, essa aula ela é muito extensa, talvez a gente pare ela em algum momento, e se vocês estiverem cansados, e a gente continua depois. Então, a psicopatologia, né? Ele começa com essa frase do Campbell, mostrando que o místico, ele fala, o místico dotado de talentos inatos e seguindo a instrução de um mestre entra na água e descobre que sabe nadar. O esquizofrênico, por sua vez, desesperado, sem orientação e sem dotes, caiu nela ou mergulhou voluntariamente, está se afogando. Então, aí ele já vai dando essa conotação de uma nova percepção do que se chama loucura. Na nossa sociedade, é muito estigmatizado. Você está ali rotulado, você é esquizofrênico, você é louco e acabou. Você é aquela patologia e você não pode sair daquilo ali. Enquanto em outras culturas, a gente pode ver todo esse processo como recursos para que você se transforme, para que você passe por um processo de morte e renascimento do seu ego e que você amplie a sua consciência. Principalmente, que eu não vou me adentrar aqui, mas principalmente quando se trata de uma emergência espiritual, que para a Groff é uma grande oportunidade de você expandir a consciência e você, vamos dizer assim, crescer como pessoa e espiritualmente também. Então, sempre o Groff pergunta, né, se algum de nós já tivemos algum tipo dessas experiências, porque para ele isso é importante, isso também é você entrar no estado ampliado de consciência, seja prática espiritual, algum processo psicoterapêutico muito experiencial, substâncias, ritos xamânicos, experiência de quase morte, ou alguma atividade de esporte que possa ser muito rigorosa também. Às vezes as pessoas, aqueles que sobem, escalam montanhas, ou que passam aqueles tubos, uma experiência na água com surf, elas entram no estado ampliado de consciência. Ou alguma experiência que seja diária mesmo, espontânea, né? Então, essa aqui é uma palestra do Groff, né? Onde ele fala de algumas implicações dos trabalhos orotrópicos, tanto para a psiquiatria, como para a psicologia e para a psicoterapia. Então, ele leva em consideração que a cartografia é uma cartografia muito mais ampliada do que aquela cartografia que até hoje a psiquiatria tradicional e a psicologia mais freudiana, ela encara, ou ela acredita, ou representa, né? Ele vai perceber os distúrbios emocionais e psicossomáticos também, de uma perspectiva muito mais ampliada, que a nossa estratégia terapêutica dentro da transpessoal, ela não fica só no nível biográfico, mas ela fica no nível perinatal e transpessoal também. Então, quando você está trabalhando com os estados holotrópicos ou ampliados de consciência, não cabe só o nível biográfico. Vai considerar o curador interno, a inteligência da psique, né? O papel da espiritualidade também é muito importante, e os ritos de passagem, religião ou xamanismo, qualquer insight que você tenha sobre qualquer tipo de experiência, ou sobre guerras, revoluções, isso tudo também é considerado. Por quê? Porque isso faz coex com as matrizes perinatais. Então, tem algumas revisões que o Groff acredita que para a gente trabalhar com a psicopatologia, e a gente tem que levar em consideração algumas revisões sobre a psicopatologia e sobre o nível perinatal também. Porque, por exemplo, acreditar que a psique humana é limitada à vida pós-natal, e a gente já viu que não, né? Que ela também
é mais significativa até para a transpessoal, a nossa memória perinatal, pré-natal, perinatal, ela é tão importante quanto a nossa consciência pós-natal, nossa memória pós-natal, onde a maioria das outras abordagens, ela vai trabalhar com esses conteúdos pós-natal. Porque algumas correntes, né, da ciência afirmam que a memória do recém-nascido não pode gravar o processo do nascimento. E isso já não é, e o Groff já comprovou que isso aqui não é real, não é verdade. Então, algumas coisas eu não vou passar aqui, muito. Então, vamos sempre trazer e considerar essa memoriazinha das 4 matrizes. Por quê? Porque a base de todo estudo da arquitetura das desordens emocionais do Groff está em cima dessas 4 matrizes. Claro que ele considera também o nível transpessoal, mas a gente vai falar aqui mais sobre o nível perinatal. Na matriz 1, 2, 3 e 4, deixando bem claro aqui no desenho. Esses desenhos foram feitos pelo próprio Groff, né? O útero, os primeiros 9 meses aqui, desde a concepção, então aqui a gente vai incluir também as memórias celulares, o momento das contrações com o útero ainda fechado, na matriz 2, aqui ela é mais intensa, mais pressão sobre a cabeça, ele se sentindo mais oprimido, mais o útero aberto e a saída do canal vaginal. Então, aqui eu não vou me ater muito, mas o Groff, ele vai fazendo uma revisão dos conceitos básicos da psicologia e da experiência transpessoal, que é necessário a gente considerar dentro do trabalho com o cliente que ele está passando por um processo, está numa crise, vamos dizer, dentro da psicopatologia tradicional, se ele está em surto, se ele não está em surto, se ele está tendo uma crise de esquizofrenia, se ele está tendo um distúrbio bipolar, se ele está numa psicose, se ele está numa neurose. Então, tudo isso a gente tem que considerar, que muitas vezes a gente leva como se fosse simplesmente uma alucinação do cliente. Não, todo o conteúdo que ele está falando tem um sentido e faz ponte com a memória perinatal. Então, não tem de forma alguma como se estudar a psicopatologia na visão transpessoal, na visão do Groff, sem você desmiuçar o que são as matrizes perinatais e sem você entender o sistema COEX, porque o tempo todinho a gente vai estar fazendo uma ponte entre o sistema COEX e as matrizes perinatais. Por exemplo, essa consciência de transcender os limites, essa sensação de unidade dual, identificar com outras pessoas, consciência de grupo, consciência animal também, ancestral, racial, coletiva, essa identificação com figuras mitológicas, experiências da parapsicologia, da cognição, né? Então, tudo isso, experiências relacionadas à sincronicidade, tudo isso a gente tem que considerar dentro de um contexto da psicoterapia transpessoal. Então, dentro da experiência da respiração holotrópica, que é uma das técnicas que a gente usa que mais amplia a consciência, né, o Groff fala, estados de consciência representam um desafio crítico à cosmovisão científica atual e sua filosofia subjacente ao materialismo monista. Eles mostram, sem sombra de dúvida, que a consciência não é um produto de neurofisiológicos, processos do cérebro, mas um atributo primário da existência, um parceiro igual da matéria ou possivelmente superior a ele. Então, para o Groff, a mente, ela está além do cérebro, por isso que ele coloca, né? Além do cérebro, o nome do livro dele. Então, é como se o nosso cérebro fosse um aparelho de TV, que apenas ele serve para que a gente possa acessar essa consciência. A consciência está muito mais além do cérebro.
Então, aqui ainda são alguns conceitos, mas depois vocês podem ler. Vamos partir para o que é interessante mesmo a gente falar. Então, aqui mesmo ele fala, correlação similar, existe os componentes e funcionamento de um aparelho de TV e a qualidade da imagem e o som. No entanto, nós ríamos com alguém que iria tentar entender os segredos do programa de TV através do estudo do televisor. Da mesma forma, as correlações entre processos conscientes e o cérebro deixam aberta a possibilidade de que o cérebro medeie a consciência, mas não criá-lo. Nós realmente temos ampla evidência de que a consciência é independente do cérebro e pode fazer coisas que o cérebro não pode possivelmente fazer. Então, ele fala nisso nas experiências quase morte, nas experiências de projeção, quando as pessoas são, vamos dizer assim, ditas como se elas não tivessem capacidade, naquele momento, diante do quadro delas, às vezes em UTI, às vezes em coma, elas terem consciência de coisas que aconteceram, naquele livro Os Caminhos da Cura, do Francisco de Biase, você percebe muito isso, né? Que mesmo elas estão, vamos dizer assim, com a mente delas sem nenhuma resposta, nenhum sinal, elas terem consciência de tudo que está acontecendo naquele momento e depois elas falarem sobre isso. E aí, isso aqui, eu não vou ler, mas é o tempo todo o Groff comentando e falando como a psiquiatria tradicional, ela ainda está na idade da pedra. Como é limitado esse trabalho que se faz, como é desanimador, né, a gente trabalhar com essa psiquiatria e essa visão da psicologia mais tradicional, sem considerar as experiências perinatais, sem considerar as experiências transpessoais, sem dar ênfase ao sistema COEX. E ele fala também que uma das dificuldades é essa quantidade de escolas, né, que nós temos dentro da psicoterapia. Né? Cada um acha que é de uma forma, uma vai contrapondo a outra, quando ele quer mostrar que todas elas têm uma ligação, todas elas têm uma relação uma entre a outra, uma com a outra, e que se pode expandir muito mais essa percepção e que, infelizmente, a maioria das psicoterapias, né, das abordagens que nós temos, elas estão no nível biográfico, não considerando o nível perinatal e o nível transpessoal. Ele também trabalha muito com o conceito de curador interno, que nós temos o poder de curar, nós temos essa capacidade de imaginação, de acessar a nossa mente, de acessar os nossos processos de autocura, e dentro da prática da respiração holotrópica, a gente trabalha muito com esse potencial do curador interno. Então, quando você entra em estados holotrópicos, quando você amplia a consciência, você tem muito mais capacidade, possibilidade de acessar essa autocura, principalmente nos casos de emergências espirituais. E aí ele vai considerando e pedindo que o Groff ele faz um apelo à psiquiatria e às escolas de psicologia, as abordagens, né, as linhas teóricas, vamos dizer assim, que façam uma revisão radical em relação à natureza da psique humana, que leve em consideração também os aspectos da espiritualidade, que leve em consideração essa sabedoria milenar, né, que tanto o xamanismo tem, que as grandes tradições filosóficas têm, como o budismo, o hinduísmo. Então, é importante a gente trabalhar o cliente dentro de um contexto de suas crenças, dentro de um contexto daquilo que ele valoriza, que ele vê como sagrado, e que faz parte do processo de autocura dele. A gente perceber também, para trabalhar dentro da psicopatologia, na perspectiva transpessoal do Groff, a gente também tem que perceber, não dá para ter uma visão mecanicista,
A gente tem que ter uma visão quanto relativista para você poder trabalhar e entender essas experiências, que de repente a pessoa entra num estado ampliado de consciência e ela diz que é ela e que ao mesmo tempo não é ela, e que ela faz parte do mundo e que ela faz parte do todo e que o todo está dentro dela. Se você não tem essa visão, você vai simplesmente carimbar ali psicótico e acabou. Quando a pessoa pode vivenciar na sua forma mais ampla essas experiências de totalidade, o processo de cura, ele pode se dar. E aí ele também defende, né, a questão da substância psicodélica, que agora cada vez mais já existe uma fila enorme na Califórnia, de mais de 4.000 pessoas querendo fazer a formação. Isso já vai estourar aqui no Brasil, principalmente em Goiás, porque quem está tomando conta dessa pesquisa é o Álvaro, junto com o Eduardo, né, Schember, eles que estão na frente disso, e vai ser a psicoterapia do futuro, vai ser justamente o trabalho com os psicodélicos. Desde o ano passado que eles fizeram uma entrevista no Pedro Bial, mas ainda não foi apresentada essa entrevista dele. Então, ele mostra algumas implicações das pesquisas dos estados de respiração, que é uma vasta expansão da cartografia. A gente percebe que a cartografia da psique vai muito mais além do que a cartografia do freudiana, ela está dentro dessa cartografia, como eu já mostrei antes, na perspectiva transpessoal. A gente não exclui, mas integra, né? Uma nova arquitetura das desordens emocionais e psicossomáticas. Os mecanismos terapêuticos e da inteligência de autocura a gente também vai considerar. Algumas estratégias da psicoterapia e de autoexploração. Tem algumas coisas em inglês e em português, gente, porque a gente traduziu nas carreiras e ficaram algumas coisas ainda em inglês. O papel da espiritualidade na psique humana e no cosmos, os insights sobre misticismo, religião, ritos de passagem, xamanismos, sobre guerras, revoluções, genocídios, e a natureza da consciência em relação, e sua relação com a importância, acho que perdeu aqui na tradução. Então, a gente vai trabalhar, né, dentro dessa cartografia, como eu já mostrei em aulas passadas, no aspecto abstrato, isso a gente já cansou de ver. No psicodinâmico, Marlos vai falar sobre esse aspecto psicodinâmico. Quinta-feira ele me confirmou hoje. No perinatal, que a gente já falou, e as experiências transpessoais. O sistema COEX, que eu já mostrei para vocês também, sobre essa relação que a gente vai estar sempre falando, e aqui a gente vai fazer o tempo todo uma COEX entre as matrizes e as psicopatologias. E quando a gente vai fazendo a mandala, a gente vai fazendo a COEX entre a leitura da mandala, as psicopatologia, as matrizes, os aspectos psicodinâmicos, os aspectos transpessoais. Então, COEX é uma coisa que vocês não podem, igual o celular de vocês, para onde vocês forem, vocês têm que levar. Aqui, gente, foi um quebra-cabeça que eu criei, dei de presente ao Groff. E o que foi que eu quis fazer aqui dentro desse quebra-cabeça? Eu quis trazer um pouco das cores que representam as matrizes nas mandalas, e quis trazer, porque não dá para vocês verem, porque está muito miudinha, mas aqui dentro de cada matriz estão as neuroses e as psicoses e as doenças psicossomáticas que estão relacionadas a cada matriz, certo? Então, vocês estão vendo que a 3 está recheada, ela é uma das que tem mais, e nem estão todas aqui, estão algumas. E você vê que elas o tempo todo fazem interseção. Aí, Débora, mas a interseção é linear? Não, a interseção não é linear, mas não tinha como eu fazer isso tudo aqui no quebra-cabeça. Até poderia fazer, mas foi uma coisa em cima da hora. Eu já ia viajar e foi como eu consegui fazer um quebra-cabeça enorme. Fiquei devendo isso na aula daqui, quando eu dei agressividade, sexualidade, drogadição aos alunos daqui. Eu levei o quebra-cabeça e esqueci de mostrar para os alunos,
que eles montam na aula também, e o desenho também relacionado a cada matriz. Então, aqui, vocês têm que sempre ter esse mapinha na mente de vocês, né? E isso aqui é o resumo do livro Além do Cérebro e Psicologia do Futuro, quando ele fala das desordens emocionais, dos capítulos que ele fala das desordens emocionais, fazendo a ponte com as matrizes perinatais. Então, dentro de cada uma dessas matrizes vai estar as desordens psicossomáticas. É porque elas estão escritas em inglês aqui, está bem pequenininho, mas depois a gente vai ver isso de perto. Então, quando a gente fala, o Groff, quando ele faz essa teoria dele, elabora essa nova arquitetura, e quando ele fala das matrizes perinatais, ele sempre vai falar do sintoma, ele sempre vai falar do simbolismo, ele sempre vai falar da experiência, vamos dizer assim, na veia, vamos dizer assim. O que é que eu quero dizer na experiência da veia? Por exemplo, você naquele momento está vivenciando que você está no útero da sua mãe e você está sentindo que você está ali no útero e você está totalmente asfixiado. Você está vivendo na veia, você está vivendo o tempo inteiro aquela experiência de forma nítida, vamos dizer assim, de forma pura. Você pode viver também essa experiência de forma simbólica, né? Então, na hora que eu estou dizendo que eu estou numa guerra sangrenta e que eu estou vivendo esquartejar ali e que eu estou num local que eu não consigo sair e que eu estou presa, mas que tem uma certa abertura que eu posso escapar dali. Então, eu estou falando disso aí de uma forma simbólica. Eu estou falando de uma matriz perinatal 3, mas eu estou falando de uma forma simbólica. Então, o Groff, ele sempre considera a forma simbólica e ele sempre considera a forma nítida. Só um minuto, gente. Então, estou sempre considerando a forma simbólica e a forma nítida. E aí, vocês também que estão vendo mandala, vocês também têm que ver a forma do desenho, as cores do desenho. Que formas são essas que também estão me sinalizando, né? Então, ele traz alguns desvios, mas quando ele fala de desvios de sexualidade, não é só os desvios que eles estão falando. Ele está falando do padrão também, né? A primeira coisa que ele fala é que o orgasmo sexual, ele está relacionado com o orgasmo do nascer, ou seja, com o prazer do nascer. E alguns desses padrões ou desvios, eles estão relacionados com determinadas matrizes e com o momento do nascimento. Por exemplo, ele fala que da mudança de parceiro, está relacionada à baixa estima, como se fosse uma autoafirmação. Quando o cliente chega com queixas sobre frigidez, sobre impotência, né? Então, a gente percebe que muitos dessas desordens sexuais, elas estão relacionadas com a matriz perinatal 3. Vamos relembrar o que é a matriz perinatal 3. É aquela matriz que está entreaberta, que eu estou no cume da minha tensão e que eu vou sair, eu vou entrar, vamos dizer assim, nessa expulsão, certo? Então, é o controle se eu saio, é o controle que eu permaneço aqui, eu solto essa descarga dessa tensão do nascimento, eu permaneço presa. Então, tem muito a ver com a questão também do orgasmo em si. Então, quando você vê pessoas com dificuldade, com impotência, com ejaculação precoce, ela está muito relacionada a essa matriz perinatal 3, certo? Também pode apresentar distúrbios cardiovasculares, sufocação, espasmos relacionados a questões intestinais, uterinas, a controle dos esfíncteres, questões relacionadas à bexiga. Débora, sempre que aparecer isso é impotência e frigidez relacionada à matriz 3? Não, não.
Lembre-se de síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas, mas nem todos os sintomas é uma síndrome. Então, por exemplo, taquicardia, falta de ar, são sintomas. A pessoa que tem síndrome de pânico tem taquicardia e falta de ar, mas nem toda pessoa que tem falta de ar e taquicardia tem síndrome de pânico. Então, tem que ver caso por caso, relação com relação. O complexo de castração, para Freud, ele está todo relacionado à vida pós-natal. O Groff vai negar isso? Não, ele não vai negar que o complexo de castração esteja relacionado à questão pós-natal e à teoria do Freud. Só que isso é no momento pós-natal. Para o Groff, existe uma memória perinatal que está relacionada ao corte do cordão umbilical. Então, quando você está trabalhando as questões dos complexos de castração no nível freudiano pós-natal, lembre-se que existe uma memória perinatal que está relacionada ao complexo de castração e que está relacionada ao corte do cordão umbilical. Então, são coisas, uma perspectiva não nega a outra, ela se complementa, certo? Então, se você está trabalhando a questão de separação da mãe, do filho, né? Está trabalhando isso, sistemas de defesa, poder respirar, medo de ficar sem oxigenação, você está trabalhando questões de medos, de fobias, você também está trabalhando o complexo de castração no nível freudiano e no nível pós-natal, você também pode ser acessado também essa memória do complexo de castração lá do corte do cordão umbilical. Algumas dificuldades de aceitar a feminilidade. Toda a sua história pós-natal, sua relação com a mãe tem que ser trabalhada, ou o medo da figura paterna também tem que ser trabalhada, mas no nível intrauterino, ele diz que está relacionado àquele medo da vagina dentada, a pressão do canal da vagina, aquela vagina que me oprime, que me sufoca, que pode me matar, certo? Então, a gente tem que ver as questões pós-natais no nível psicodinâmico, que estão relacionados a essa dificuldade de aceitar a feminilidade, mas a gente tem que ver no nível perinatal. As perversões sexuais, na maioria das vezes, elas estão relacionadas à matriz perinatal 3. Ah, Débora, então, todo cliente, toda pessoa, e se eu tenho uma fixação na matriz perinatal 3, eu vou ser uma pessoa perversa sexualmente? Não, você não tem que ser. Por quê? Porque a sua vida pós-natal amenizou o trauma do nascimento. Mas uma pessoa que teve um perinatal muito forte na matriz 3, depois ela foi abusada, foi agredida, viu homicídio na frente dela, viu a mãe ser agredida, foi espancada, foi abusada, ela tem todos, vamos dizer assim, os atributos para desenvolver uma perversão sexual depois. Mas ela pode também não desenvolver, não necessariamente. Não sei se vocês viram um filme horrível chamado A Cela 1. Ele mostra muito isso, o tempo todo, é uma mulher que entra na mente de uma pessoa que é um serial killer para descobrir onde uma pessoa que foi sequestrada está. E aí ela vai entrar na mente desse serial killer e ela vai curar. Como ela não consegue entrar na mente dele, porque ela quase se perde na mente dele, ela bota ele para entrar na mente dela, para curar essa criança ferida. É muito interessante esse filme, mas não assistam à noite, não, que é horrível. Certo? Então, voltando ainda aqui, então, essa perversão, ele vai ligar o prazer do sofrimento ao prazer do nascimento. Então, é como aquela pessoa sofreu muito ali na matriz 3, mas ela teve o prazer do nascimento. Então, meio que ela vai fazer isso depois com as outras pessoas. Ela vai torturar, ela vai ligar a dor ao prazer. Então, ela antes era o sofredor e a mãe, e o processo do parto, era o ser cruel. Agora, eu sou o agressor e a minha vítima é quem vai sofrer nas minhas mãos agora. É como se eu fosse canalizar aquele sofrimento que eu senti agora numa outra situação ou pessoa. Então, a gente tem alguns mandalas aqui
relacionado com esses desvios da sexualidade. Você vê que são mandalas que mostram uma sensualidade também. Algumas outras disfunções sexuais, da agressividade, aliás, das sexuais e da agressividade. A energia da agressividade está muito ligada com a energia da sexualidade. Os homicídios mais sádicos, que são aqueles homicídios muito bem elaborados, aqueles que têm muito sangue, muito esquartejamento. Então, são memórias de matriz 3, mais elemento escatológico, como sangue, como fezes, o agressor refletindo a introjeção de forças opressivas e destruidoras do canal do nascimento, e a vítima refletindo a memória de emoções e sensações da criança durante o parto. Então, isso está mais ligado à matriz 3. A matriz 3 é onde a pessoa tem acesso, o bebê tem acesso a fezes, a urina, a sangue. Então, ela acaba tendo essa sensação de prazer junto a excrementos. Então, ela pode ter prazer com agressão, com escatologia, com urina, com sangue, com vômito, com cadáveres. Então, isso são alguns distúrbios da sexualidade que o Groff encontrou explicações relacionando com memórias do nascimento, principalmente relacionada à matriz perinatal 3. Então, aqui mais mandala ainda de matriz 1, né? Matriz 2 aqui mais fechado. Alguns comportamentos homossexuais, né? Aí ele não fala da homossexualidade, gente. Algumas pessoas ficaram com raiva em algumas aulas, dizendo que o Groff via a homossexualidade como doença. Ele não está vendo como doença. Ele está fazendo a relação dos comportamentos sexuais. Ele foi percebendo que algumas pessoas que tinham homossexualidade masculina, né? Eles tinham muita excitação com a pressão anal, eles tinham muito medo, tiveram experiências de medo relacionado à vagina da mãe. Então, é como se a vagina feminina fosse algo ameaçador, né? Também, na vida pós-natal, ele percebeu uma necessidade muito grande de carinho pelo pai, que vai ser substituída mais tarde pelo parceiro. Já na homossexualidade feminina, ele já vê um prazer entre essa criança, esse bebê na hora do nascimento, e o contato com os órgãos sexuais femininos. Então, é uma memória de libertação do ato muito íntimo e de muito prazer. Então, é como se fosse buscar também, na parceira do mesmo sexo, esse prazer que foi encontrado no momento do nascimento com a mãe. E o medo muito grande de ser subjugado pela figura masculina. Então, ele não está vendo a homossexualidade como doença, ele está vendo a relação que ele foi catalogando e ele foi chegando a essa conclusão. O Groff, para ele poder fazer essa teoria dele, ele já tinha até aí, no mínimo, 40 mil casos catalogados para ele poder chegar a essa teoria. Então, aqui é algum que a gente vê a representação dessa vagina que mata, que ameaça, que pode me aprisionar, que pode me engolir, que pode me morder, né? Pode me torturar, que se está lá no inconsciente, que está lá no nosso inconsciente, momento de tortura, né? O bebê não vai entender, a memória ela vai ficar impregnada, então ela tem que ser ressignificada de uma forma positiva. Aqui alguns desenhos do Giger também, dessa mãe opressora do nascimento, né? São desenhos muito metalizados que ele usa, bélicos, né? A gente pode dizer assim. Então, uma câmara de tortura, onde essa mãe está sempre me torturando. E os órgãos genitais também, que tortura o pai. Então, uma das representações de matriz perinatal 2 que a gente encontra é a representação do povo, que também está relacionada ao cordão umbilical. Aqui seria já de 3 para 4, apesar de não ter sol, não ter luz, não ter saída, mas é uma passagem. Aqui também, fogo está muito relacionado a esses
a esses excrementos que queimam, né, no corpo. E você vê que quando a pessoa também está com medo de entrar numa dissociação, de entrar em surto psicótico, ela fala muito de fogo ou de incinerar, porque ela também está trazendo essa questão da matriz perinatal, do momento que a pele se sente queimada por alguma substância, se eu não me engano, se chama mecônio, se eu não me engano. Aqui uma matriz perinatal 4, né, a saída, a libertação, mais desenho do Giger, também toda mandala que tem abertura, a gente está relacionando a matriz perinatal 3 ou 4. Aqui também. Então, o que o Groff coloca é que a única diferença entre o pensamento freudiano e as explicações aqui apresentadas é que os eventos biográficos são vistos aqui como condições para o desenvolvimento desse evento, e não as causas. Os fatores biográficos são relevantes porque reforçam certo aspecto da dinâmica perinatal ou enfraquecem as defesas que impedem as energias e conteúdos perinatais de emergir à consciência. Então, ele diz que a causa primeira, a causa mãe, é a memória perinatal. Os eventos pós-natais, eles vão intensificar ou amenizar esse trauma do nascimento. Então, se a gente for perceber, a agressão humana não tem paralelo no reino animal. E a única explicação que o Groff traz para tanta violência, e vocês podem ir lá no texto, lá no site do Álvaro Jardim, que é Raízes da Violência, eu vou ver como é o nome, não estou me lembrando, porque ele fala da violência humana e ele fala sobre, eu tenho esse texto, eu posso mandar para o grupo de vocês, que eu até mandei para o grupo de Aurino esse texto. Então, a intensidade dos impulsos ligados aos eventos biográficos parece excessivos e desproporcionais com a natureza e relevância da situação envolvida. Ou seja, às vezes acontece uma coisa no nível pós-natal que você não explica por que a pessoa respondeu num nível de agressividade tão grande daquele jeito, que não tinha necessidade dessa agressividade tão grande, não tem como se explicar essa agressividade. Porque, na verdade, a energia não é daquele evento pós-natal, a energia está lá no nível perinatal, certo? Então, no nível perinatal subjacente, conexões temáticas entre o material biológico envolvido. Então, você vai ter que biográfico envolvido. Então, você vai ver que relação eu tenho aqui, nesse nível psicodinâmico, que faz ponte com o nível perinatal. E quando você está lendo as mandalas, você também vai fazer a relação entre o que está na mandala, o que está no nível biográfico, o que está no nível perinatal, em que matriz está, e no nível pós-natal. Então, ele faz uma relação entre a agressão, o excesso do sofrimento físico e emocional que a criança recebe no momento do parto. Então, se isso não é trabalhado, depois, nas situações pós-natal, ele vai expressar isso. E a agressão, ela está intimamente relacionada com a matriz perinatal 3. Extrema agressão oral, com sentimentos homicidas e tendências viciosas para morder. Aspectos insatisfatórios da amamentação no nível pós-natal pode trazer também, reforçar essa agressão no nível da fala, no nível verbal, no nível de morder, no nível da fúria, no nível de falar coisas de forma agressiva. A automutilação, você pega alguns clientes que eles chegam, tinha uma cliente que ela se ficava todinha com um cortador de unha, né, com cutícula, com alicate. Então, é uma forma dessa tensão, dessa energia, ela está voltada para dentro, e está muito relacionado também à passagem da 3 para 4, porque é onde a pele, ela é mais, vamos dizer assim, agredida no momento do nascimento. Então, ela também está trazendo essa coisa, dessa energia. Um dos símbolos da matriz perinatal 3, que a gente sabe, é a questão da cruz, do sacrifício, né? É um símbolo da matriz perinatal 3. Aqui, memórias perinatais, medo de altura, é um cliente do Groff, que ele traz no livro, que lembrou quando os nazistas chegaram na casa da mãe e jogavam ele para cima durante o berço. Então, o medo de altura também está muito relacionado a essa passagem do 3 para 4, a deusa Kali, que são
símbolos que a gente pode estar vendo na mandala, que está relacionado também com matriz 3, com morte. Aí ele vai trazer aqui algumas, aí ele vai, o Groff ele vai passear aqui agora, e ele vai falar das depressões, das neuroses, da psicossomática, e o que está relacionado com 4 matrizes, né? Então, dentro da terapia, da psicoterapia transpessoal, e o Groff, nos trabalhos dele, ele como psiquiatra, o mínimo possível, só quando não tem mais jeito, só para estabilizar mesmo, é que se usa a medicação. Por quê? Porque ele acha que a medicação, ela vai suprimir, aliás, a emoção. Então, ele diz que na estratégia terapêutica, envolvendo ativamente a aceitação em vez da supressão, evitar ao máximo, a supressão, e sim a aceitação. A supressão interfere no processo quem tem um potencial de cura intrínseco. Para ele, a crise, ela tem um potencial de cura intrínseco. Então, com a supressão, a cura e a transformação vai sendo muito vagarosa. E esses sintomas, na verdade, são manifestações emocionais e psicossomáticas que representam unidades básicas constituintes ou blocos constituintes de psicopatologia. E que essas manifestações, elas têm que ser aceitas, e elas têm que ser, vamos dizer, como é que fugiu a palavrinha agora? Ela tem que ser aceita, elas têm que ser acolhida, e elas têm que ser acolhidas sem julgamento. E elas têm que ser expressadas também, desde que essa expressão não machuque a pessoa nem ao outro. E as síndromes são constelações ou agrupamentos de sintomas, como eu já tinha falado, encontrados na prática clínica. Freud foi um dos primeiros a mencionar que toda ansiedade poderia estar relacionada ao trauma do nascimento, e Otto Rank também concluiu isso mais tarde, que se originava do trauma do nascimento do bebê ao atravessar esse canal, né? Então, Freud já dizia que a depressão é uma agressão voltada para dentro. Eu digo muito para os meus clientes, quem não explode, implode, né? Então, se você não coloca para fora, você vai acabar implodindo, e você vai implodindo em forma de doença. E um dia a conta chega. Só que aí, quando a agressão é voltada para fora, a gente vai estar relacionando com matriz perinatal 3. Quando essa agressão está voltada para dentro, a gente vai relacionar com matriz perinatal 2. A culpa, gente, ela é sempre reforçada muito, né? Quantas nós já escutamos, quase que eu morro para ter esse menino acabou comigo, antes desse menino nascer eu tinha um corpo bem feito, agora eu estou acabada, você quase me mata quando foi nascer, eu quase morri no seu parto. Então, essas frases, elas vão reforçando também essa culpa da perda do paraíso perdido, que o primeiro paraíso é o quê? É o útero materno. Então, é como se fosse um castigo por expressar essa agressividade do sofrimento com a mãe. Então, as depressões inibidas, elas estão muito relacionadas à matriz 2, né? Sensação opressiva de culpa, de inadequação, ansiedade, falta de iniciativa, perda de interesse por tudo, inabilidade para gozar a vida. Aí, as sensações físicas que vocês todos conhecem, né, da depressão, né, que também estão relacionadas às sensações físicas lá do nascimento, lá do parto. Então, as COEX da matriz perinatal 2 estão relacionadas de modo dinâmico com a depressão, que envolvam rejeição, ausência e separação da mãe, um sentimento de solidão, frio, fome e sede. Então, já que alguns mandalas, né, sempre coisas fechadas, sempre coisas caindo, sempre situações sem saída. Essa coisa de estar rodando, você já sabe que é de uma matriz 1 para 2, que você está entrando em matriz perinatal. Lugares, buracos fechados. Esse aqui seria de 1 a 2 para 3, porque já tem uma abertura. Você já consegue ver uma abertura. Aqui uma pedra, não tenho saída, não consigo sair, estou oprimida, estou fechada. Então, aqui você está lembrando matriz perinatal 2. A pessoa está enterrada viva ali, junto com os... Aqui já
já seria uma 3, porque tem o Fênix. Aqui, muita depressão, você olha para o quadro, ele já exala depressão, esse quadro, ele já exala angústia, esse quadro. Filmes, também os filmes, gente, o Tevis Park, ele fala do movie yoga, ele faz a relação entre os filmes, o teatro, os contos de fadas, a literatura, com as questões das matrizes perinatais 2. Aqui também, né, muita opressão, uma pessoa está comprimida, está fechada, que é o Jardim do Giger, né, mais mandalas, fogo, está enlaçado, as cores, né, muito preto. A teia também é representação de matriz 2, que eu estou presa na teia. A depressão agitada já está relacionada com a matriz perinatal 3, né? Então, quando a pessoa tem um distúrbio bipolar, né, que antes chamava maníaco depressivo, tem a depressão agitada e a depressão inibida. Então, na depressão inibida, ele está acessando mais matriz 2. No momento da depressão agitada, ele está acessando mais a matriz perinatal 3. Então, a depressão agitada, alto nível de tensão, ansiedade, excessiva agitação e excitação psicomotora, impulsos agressivos para dentro e para fora, tanto para ele como para o outro, choro, grito, rolar pelo chão, golpear, tensão muscular, enxaqueca. Então, isso tudo está relacionado com essa matriz 3 e com a transição da 3 para 4. O relaxamento e a satisfação oral são característicos do estado que se segue ao nascimento biológico. Então, às vezes, depois dessa crise, a pessoa entra de novo numa fase mais calma ou de paz, quando ela precisa expressar, às vezes, tudo isso, principalmente no momento da respiração holotrópica. As questões do suicídio, que também é uma forma de violência, né? Entra em contato com material inconsciente relacionado com matrizes perinatais negativos. Então, o Léo Matos, ele tem um texto fantástico que se chama Raiz da Depressão numa Crise Suicida, que ele vai mostrar, que eu já falei na aula passada, que o suicida, ele está querendo matar a autoimagem negativa, que ele está identificada com ela. Então, quando os suicídios, eles não são violentos, eles estão relacionados à matriz perinatal 1 e 2. Então, quando a pessoa bebe alguma coisa, se entope de medicação, então ela está querendo voltar àquele estado anestésico da matriz 1, ou aquele estado de morbidade da matriz 2, de sem saída. Quando o suicídio ele é muito violento, já com arma de fogo, com determinada coisa assim mais agressiva, ele está relacionado com a depressão agitada também, com a matriz perinatal 3. Aí, alguns temas que vocês vão encontrar nos mandalas, né, de fogos de artifícios, de coisas psicodélicas, de muita iluminação, de fogo, relacionado com matriz 3. Isso aqui seria mais uma 2, matriz 2. Aqui mais de 2 para 3 pela apresentação do fogo, o medo de enlouquecer, esses olhos todos soltos, canibalismo, né, de alguma forma. Aqui ainda é uma matriz perinatal 2, matriz perinatal 3, muita abertura, a questão do diabo, da cruz, do sacrifício, de morte e renascimento. Aqui mais é uma matriz 2, de 2 para 3 também, uma passagem, que ainda de sacrifício, mas já tem uma abertura aqui também, 2 para 3. O alcoolismo, gente, também é uma forma de suicídio e de agressão, de autoagressão. Também está ligada à depressão e ao suicídio, uma necessidade de voltar, de se entorpecer lá na matriz perinatal 1, está ligada ao uso de anestésico também, e está associada a matrizes perinatais negativas, com sentimento de depressão, tensão, culpa, ansiedade, baixa estima. Aqui a gente já tem uma matriz 1 ainda, a necessidade de voltar, de se entorpecer, de ficar ali quieto. Ou a matriz perinatal 4, a fodilotes já está relacionada com essa matriz 4. Aí ele vai falar das neuroses, essa parte das neuroses, que é muita coisa também, que está relacionada também a parte maníaco-depressiva, da 3 para 4, neuroses impulsivas,
que é uma necessidade de jogar essa descarga de tensão, e isso acaba também refletindo na satisfação sexual, de eu jogar esse impulso. A piromania, a poreomania, que é a necessidade de fugir, de se libertar, de ir para um lugar aberto, está relacionado com matriz 4, pessoas viciadas em jogo, também está relacionado com matriz 3 para matriz 4, sair dessa situação mágica, que eu estou confinada, que eu não tenho saída, também. Aqui, ó, matriz 4, você sempre vê essa luminosidade, tem alguma coisa, está aberto, lugares relacionados à luminosidade, à altura, também, luz, abertura, sol. Cleptomania também está relacionada a essa necessidade de tensão, do contexto de perigo, de excitação, de ansiedade. A piromania, necessidade de limpeza, de sair daqueles excrementos, também relacionada com a matriz de 3 para 4, a necessidade de purificação, de queimação, de sair da experiência, passar pela experiência do fogo para se libertar, né? Você vê que alguns tipos de suicídio a pessoa se queima, né? Toca fogo, ou você vê alguns pacientes psicóticos também necessidade de se purificar, de se limpar. O fogo é a representação de purificação. As neuroses obsessiva compulsiva também está relacionada à matriz 3, a forte ambivalência dos pacientes que sofrem essa neurose em relação ao processo morte e renascimento. Desejo de resistir a uma força opressora maior alterna-se com o desejo de rendição e concordância. Seria a matriz 3 para 4, o processo de sair ou de ficar. A COEX faz experiências traumáticas com material biológico e a zona anal, distúrbios gastrointestinais e severa aprendizagem infantil da higiene. Então, ele faz COEX tanto com nível anal, como também com questões no nível psicossomático gastrointestinal. Então, vocês estão vendo que eu estou o tempo todinho aqui falando. Questões psicossomáticas, expressão de algum tipo de desordem, né, que pode ser também a nível de psicose ou de neurose, né, a parte simbólica, os desenhos das mandalas. Então, isso é um mundo, gente, é um universo. Se vocês não botam um bumbum na cadeirinha, e vocês não vão sentar, e vocês não vão fazer leitura, e vocês não vão estudar caso por caso, e ler mandala mesmo sem saber, vocês não vão aprender, ou então vai ficar uma coisa muito superficial. Então, mais representação de purificação, de mandala, nível 3 para 4, aqui também de fogo, mais uma vez, de fogo. A asma, né? A gente vê que no nível pós-natal tem uma super proteção da mãe, a que sufoca, o ar que não sai, não é o que não entra, é o que não sai. E no nível perinatal, está relacionado à agonia e sufocação durante o nascimento. A questão dos cacoetes, né, tentativa de liberar de maneira biográfica algumas das energias reprimidas, acumuladas durante a situação hidráulica do nascimento. O que é que ele está falando com a situação hidráulica do nascimento? Ele está falando mesmo daquele momento que a criança está recebendo aquela água toda, está sufocada com aquele líquido amniótico, com aquele sangue, com aqueles excrementos, tá? Tanto que quando o bebê nasce, a gente coloca ele para sugar, né, naquele momento, para tirar aquele excesso. A gagueira está associada à agressão, o componente oral reflete a aflição da criança, quando sua cabeça é inserida no canal do nascimento, com o maxilar fortemente travado. O elemento anal pode ser associado a crescentes pressões intraabdominais e a constrição dos esfíncteres que acompanham o parto. Então, ele diz que a gente vai ver, eu já peguei um cliente gago, que ele disse que a gagueira começou quando ele estava contando para o primo que ele era homossexual e o pai chegou na hora. Então, a partir daí, ele foi desenvolvendo uma gagueira. Mas no nível perinatal, a gente vai vendo essa relação com o maxilar preso do nascimento. Então, a gente sempre vai fazendo essa ponte, o que é que tem no nível pós-natal, mas o que é que tem no nível perinatal, e o que é que tem também no nível transpessoal, e que também pode ser no nível estético e abstrato. Nunca percam essa linha da COEX. A histeria de conversão, né? A depressão agitada,
falta a profundidade do desespero. Então, é como se fosse uma necessidade de expressar aquela agitação, e ela termina prendendo aquilo, convertendo aquilo ali no corpo físico. E, às vezes, isso vai trazer uma paralisia e uma necessidade de voltar para a matriz perinatal 1. Então, é uma briga dentro de si que se expressa de várias formas. Essa agressão, essa agitação, essa necessidade de soltar esse fluxo, essa energia, que pode acessar várias matrizes e que pode se apresentar de forma psicossomática de várias formas. Que mais? Mandala de matriz 4. Okay. Que é o Giga, gente, plena matriz 2, essa. O Giga, que Deus o tenha, caiu de uma escada e morreu, infelizmente. O Groff, né, no Museu do Giga, no seu jardim particular, saindo aí do canal da mãe. Aí as fobias, né, a claustrofobia relacionada à matriz 2, a nosofobia, temor patológico de contar ou de contaminar, na verdade, ou desenvolver doença, está relacionado ao aspecto escatológico da matriz 3, de contato com excrementos. A siderodomofobia, medo de viajar de trem ou de metrô, que está relacionado com a matriz 2, lugares fechados, né, embaixo da terra, eu não tenho saída. Medo de viajar de avião ou de elevador está relacionado a lugares fechados também, a matriz 2, e a matriz 4 também de sair, de cair de lugares altos, e é como se as pessoas dessem direcionamento à vida delas e ela não tem a posse. No carro eu dou a direção, quem está dirigindo está dando o caminho, quem vai no carona está sendo levado, está sendo guiado. Então, essa sensação às vezes vem no avião também. Eu estou aqui sentada e seja lá o que Deus quiser, se esse piloto tem juízo ou não, eu vou me arrebentar aqui, ou se essa viagem vai ser toda boa, eu estou na mão dele. Ainda bem que tem um copiloto, não é possível que os dois não tenham juízo, né? A acrofobia, medo de altura, de pontos, está relacionada à matriz 3 com a 4. A agorafobia, relacionada com a matriz 4, medo de lugar em público, né? De se expor, também está relacionado com 4. A zoofobia são medos de vários animais, né? Tem os animais grandes, que está mais relacionado à matriz 2, e se for animais pequenos, mais relacionado à matriz 3 e 4. Mas é isso aí, tudinho a gente ainda vai desmiuçar e vai ver. Tanto o pessoal de Goiás não viu ainda essas aulas, quanto os daqui só viram uma, as outras duas ainda não viram. Mais mandala aí de matriz 2. As aranhas, que é um símbolo de matriz 2, né? Aí a parte da psicossomática pode estar relacionada a várias coisas, né? A dor de cabeça pode estar relacionada a 1, a 4, as pessoas que têm enxaquecas crônicas está relacionada a 4, a psoríase pode estar relacionada a matriz 2 e 3, as úlceras e colites está relacionada a 3 e a 4, a hipertensão arterial também pode estar ligada a 3, as neuroses traumáticas também a 3 e a 4, as enureses e encopreses está ligada a 3 e a 4, então a gente vai explicar por que é cada uma dessas, não tem como, numa revisão, eu estar falando sobre isso, mas a gente, quando vê isso aqui, está relacionado, tá, mas que situação pós-natal está desencadeando isso? A gente vai averiguar lá na matriz perinatal, mas a gente vai averiguar no nível psicodinâmico e também a gente pode averiguar lá no nível transpessoal também. Mais mandalas, né? Matriz 4. E aí ele vai falar da psicose, né, que é a psicose endógena, né, que a psiquiatria até hoje é um enigma, algumas teorias mal sucedidas, né, que até hoje ninguém tem três, algumas teorias psicológicas, 3 categorias, a fenomenologia, a análise existencial e a desanálise enfatizam a compreensão filosófica de que a interpretação em termos de patologia médica encara a psicose como estado patológico, com raízes psicológicas não orgânicas.
As orientações dessa teoria são a nível biográfico, limitando-se a perceber além dos limites dos traumas infantis. Algumas complementam através de fatores de natureza sociológica. E uma terceira categoria enfatiza os valores positivos e vulgares da consciência, percebendo-as como tentativas radicais de solução de problema. Essa categoria tenta criar um esquema de suporte e encorajar o cliente a vivenciar os sintomas tão completamente quanto for possível. Então, ele diz que ele está fazendo uma crítica aqui, dizendo que as psicoses, elas estão sendo vistas ainda, que elas não podem ser vistas numa realidade newtoniana cartesiana. Deixa eu ver aqui. O comportamento humano, considerado aceitável, normal e desejável em diferentes culturas e durante vários períodos históricos, cobre um amplo aspecto, apresenta uma justa posição com o que a psiquiatria moderna define como patológico e indicativo de doença mental. Então, a gente tem que ver que um determinado comportamento numa cultura pode ser considerado loucura numa outra cultura. E a gente tem que considerar isso. E o que é que também está no inconsciente coletivo daquela pessoa? O que é que ela está trazendo também de rituais, de memórias passadas, se existe vida passada ou não, se os nossos antepassados trazem isso como crença ou não, se aquela pessoa está acessando naquele momento uma memória do inconsciente coletivo ou não. Então, a gente tem que considerar todo esse aspecto dentro de uma visão transpessoal. A gente não pode simplesmente chegar e taxar, é um esquizofrênico, é um distúrbio bipolar, como é que falam muito hoje em dia, é um autista. Então, não é assim, gente, a gente vai classificar, a gente vai tentar buscar o máximo, expressar aquela vivência daquela pessoa, para que ela possa ter, se ela não tem cura, que ela possa ter a maior qualidade de vida com muito respeito, trazendo tudo aquilo, considerando tudo aquilo que aquela pessoa está trazendo naquele momento, sem deixar escapar absolutamente nada. Tudo que ela traz, seja no nível simbólico, seja no nível da fala, seja no nível da expressão corporal, seja no nível de memória, aquilo ali é a realidade para ela naquele momento. Então, você vai trabalhar e levar para o eixo vivencial aquela realidade que ela está trazendo, né? Por exemplo, os ídios e culturas que usam rituais de cura acham uma expressão de loucura no nosso comportamento de desrespeito à natureza, o uso de armas atômicas e outros comportamentos. E aí o Groff ainda diz que enquanto na neurose os elementos das matrizes perinatais aparecem de forma mitigada e são disfarçados por eventos pós-natais traumáticos, na psicose eles são vivenciados sem abrandamento e na sua forma pura. É como que na psicose mais profunda, ele está no nível perinatal visceral, vivendo aquilo ali de forma pura, ou no nível transpessoal. Ainda aqui, matriz 3, né? Simbolismo do diabo, do sacrifício, dos sabás, da crucificação, da morte, da bruxaria, dos infernos, dos demônios, uma mandala típica, toda quebradiça, que a gente vê que quando a pessoa está num surto, com a presença do verde, verde-limão, né? E aqui, a presença aqui do verde-limão, e mais essa coisa quebradiça, é uma típica mandala de desestruturação. Então, na vida pós-natal, e segundo as teorias freudianas e outras mais, né, a esquizofrenia é fruto dessa mãe boa que me protege no paraíso e agora me expulsa. No nível perinatal, isso acontece também, na matriz 3. Essa mãe que estava me segurando agora está me fazendo sofrer e está me colocando para fora. Aí ele faz uma relação que os elementos sadomasoquistas da esquizofrenia também está relacionada à matriz 3. Toda pessoa que tem crise esquizofrênica, ela vai dizer que é Deus, que está ali para salvar o mundo, vai falar que está vendo Deus, né? As sensações grandiosas e messiânicas que estão relacionadas à matriz 4, mais a matriz 4 do que a 3. Essa aqui está ligada com todo o universo, a matriz 1, isso acontece nas emergências espirituais também. Alguns símbolos de matriz 4, que é o pavão, a fênix, né? São mandalas mais cósmicas. As de 1 é mais aquática, a 4 é mais cósmica, mais de unidade com o universo.
E aí ele vai falar de alguns distúrbios da vida embrionária que também traz distorções das esquizofrênicas, que são doenças maternas durante a gravidez, muita ansiedade e tensão emocional, influências tóxicas ou mecânicas, tentativa de aborto, relação simbiótica, e que o autismo e o estupor catatônico está relacionado à matriz 1. O reviver de experiências intrauterinas tranquilas relaciona-se intimamente com certos tipos de estados místicos ou religiosos, ao passo que episódios de crises embrionárias apresentam associações com experiências esquizofrênicas e condições paranoicas. Então, ele já faz essa relação entre o útero bom, tranquilo, harmônico e essas experiências místicas e religiosas, e esse útero tóxico, desagradável, expulsivo, ameaçador, com situações esquizofrênicas e paranoicas. Eu já recebi alguns clientes que eles têm com paranoias muito fortes e que eles tinham, todos eles tinham sofrido ameaça de aborto, não necessariamente a mãe que tentou abortar, mas, por exemplo, a mãe ia no carro, o carro sofreu uma batida e o bebê quase morre e a mãe também. Então, depois eu fui vendo, quando eu fui fazer aquele quebra-cabeça para dar de presente para o Groff, que eu não tinha percebido, não tinha visto nos meus estudos, quando eu estava lendo, que realmente ele já tinha feito essa percepção, que a paranoia estava relacionada à ameaça, né, de aborto. E aí, esses êxtases eu já falei na semana passada, né, que quando as pessoas, o êxtase oceano está relacionado à matriz perinatal 1, e as pessoas trazem muito essa coisa da visão aquática, do oceano. O êxtase vulcano Dionísio está relacionado à matriz 2 e 3, que aí questões de sexualidade, de morte, de êxtase, de ansiedade, de agonia, de bacanais, vamos dizer assim, que a gente chama de êxtase vulcânico Dionísio, que ele pode trazer no discurso dele também, na fala, na contação de história. E o êxtase iluminativo ou prometeico está relacionado com a matriz 4, né, que aí vem essa questão da busca pela espiritualidade, do libertar espiritual, do sobrenatural, da epifania divina, então são coisas relacionadas a experiências mais cósmicas, inspirações mais cósmicas, que é relacionado à matriz perinatal 4. E aí ele também coloca que não é à toa que a mulher tem a TPM, famosa TPM, e também a depressão pós-parto, que quando a mulher vivencia o ciclo menstrual, ela também está despertando, de alguma forma, a questão do próprio nascimento dela. Então, é uma forma de reviver o próprio renascimento. Os domínios perinatal e transpessoal, ontológico, cosmológico, temas arquetípicos, sequências mitológicas, memórias filogenéticas e de ancestrais, percepção extrasensoriais ou outras formas paranormais são diretamente ligadas à esquizofrenia. Essa experiência tem um distinto potencial de cura quando abordadas com entendimento, sabendo lidar com ela, integrando na vida diária. É muito importante ele falar isso, porque quando a pessoa que está numa crise vem, isso é simplesmente negado. Isso você está louco, tem nada a ver com o que você está dizendo, você está maluco, você está viajando, isso é uma viagem, tira isso da sua cabeça, aí vamos tomar remédio para parar de vir com esses pensamentos. Quando o que é que o Groff diz? O que é que o Groff defende? Né? Se você pega tudo isso que o cliente está lhe trazendo, e você vai tentar interpretar tudo isso e tentar explorar com ele, isso tem um potencial de cura fantástico. Aí aqui ele fala que a experiência do nascimento é um processo emocional, fisiológico e bioquímico, porque traz tudo isso. Na hora que a pessoa está fazendo a respiração ou entra no colchão, ela vai trazer as emoções, ela vai trazer a fisiologia do corpo e a bioquímica também, que está junto com essa memória do nascimento. Então, a gente vai também respeitar tudo isso. O conjunto de emoções e sensações físicas difíceis, derivado do trauma do nascimento, representa apenas uma fonte potencial das desordens mentais. O desenvolvimento da psicopatologia, sua forma específica e sua seriedade são criticamente
codeterminados pela história pós-natal do indivíduo e, portanto, pela natureza e dinâmica do sistema COEX. Então, você vai respeitar tudo aquilo que ele vai trazer, seja uma sensação, seja uma emoção, seja uma dor no corpo, seja uma coriza, seja uma pressão, o que for, você, uma fala, uma imagem, um som, um cheiro, o que ele trouxer, você vai entender que aquilo ali faz parte da COEX dele e que é uma porta de acesso àquilo que ele precisa trabalhar, aquilo que ele precisa acessar. E aí ele vai falar sobre a questão dos partos, que eu já falei na aula passada, eu não vou voltar a isso aqui, e vou terminar com essa frase do Léo. Só expressando a nossa loucura é que podemos atingir a nossa sanidade. Estou desligando aqui para a gente... Peraí, gente, que eu tenho que voltar aqui. Pronto. E aí, gente, é muita coisa, não é? É muita coisa. Olá, pessoal, que eu não vi ainda. É muita coisa, é um universo. Não dá para a gente falar tudo numa aula só, isso é uma revisão. Mas eu não sei como vocês estão aí, é muita informação.